Vocês sabiam que existe um monstro que segue as vítimas até o inferno caso elas façam um simples gesto? A lenda dessa criatura assusta muitas pessoas na internet, mesmo sendo considerada por muitos apenas uma história para criança dormir. Bom, hoje eu vou contar para vocês tudo sobre o SCP-096, um ser do qual o olhar deve ser evitado até mesmo por fotos. Mas antes de começar o vídeo, não se inscreve antes de se esquecer. Você sabe que tem vídeo direto aqui no canal. Se você não sabe, tô falando agora. Já ativa o seu sininho também para receber as notificações. Manda um comentário aqui e vem comigo de mão dada, porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A criatura que vamos descrever hoje e contar algumas histórias é uma creepypasta criada e divulgada pela internet. Esse monstro pertence ao grupo classificado pela Fundação SCP, uma empresa supostamente fictícia que divulga informações de seres e acontecimentos sobrenaturais. E anotem muito bem isso, família. Eu tô falando de uma empresa que supostamente divulga informações sobrenaturais, tá? Bom, nomeado como SCP-096, o site da fundação descreve esse incrível ser como sendo pacífico, ao menos na maior parte do tempo. A aparência humanoide desse monstro poderia fazer com que ele se passasse por um ser humano meio estranho, mas ainda normal. No entanto, algumas características físicas o deixam com um aspecto pra lá de assustador, a começar pelo seu tamanho totalmente fora dos padrões. O SCP-096 mede aproximadamente 2 metros e 38 centímetros, o que faz ele ter uma estrutura muito maior do que qualquer ser humano, né? Só que todo esse comprimento só pode ser visto em casos específicos. Isso porque o monstro vive curvado, de uma forma que faz com que ele pareça bem menor e também menos assustador. Foi até por conta dessa característica que a sua captura chegou a ser possível, mas não vamos adiantar a nossa história aqui, né? Dono de braços desproporcionais, o SCP-096 sempre está completamente desprovido de vestimentas. Mesmo assim, ele não sente os efeitos da temperatura do ambiente onde ele tá passando, né? Desde o frio mais intenso até o calor mais insuportável. Esse monstro não parece se abalar com as condições climáticas. Apesar de toda essa força, a visão final dessa criatura é a da maior descrença possível. Todos que a viram e sobreviveram para contar a história dizem que a primeira impressão é de nojo, mas ao mesmo tempo de uma certa sensação de que o SCP-096 não é capaz de causar grandes danos. Como eu disse antes, ele geralmente não é violento e a sua aparência magra ali passa uma imagem de que ele é tão desnutrido que nem teria forças para machucar uma mosca. Mas essa é uma visão totalmente equivocada. As pessoas que viram essa criatura podem ficar tranquilas desde que uma coisa não aconteça. Não se pode olhar para os olhos do SCP-096. Caso isso aconteça, digamos que é o fim de mais uma pobre alma humana. Após encarar os olhos brancos e sem vida desse monstro, a criatura começará a gritar desesperada. Não como um animal enlouquecido, mas como uma pessoa que se sente envergonhada, triste e desesperada. O SCP-096 pode até mesmo sentar por alguns instantes em meio a esse choro que irá parecer interminável. Mas logo o lamento solitário terá um fim, porque a criatura buscará a pessoa que viu seus olhos para um abraço mortal. Bom, tudo o que acontece depois disso não pode ser dito aqui no YouTube, porque né, a plataforma iria me bloquear para sempre, provavelmente. Mas eu posso falar que o que essa criatura faz não é nada agradável aos olhos. Pelo menos os que os relatos dizem, né? Os relatos da captura do SCP-096 mostram bem isso que eu tô falando. De acordo com a fundação, uma pessoa que é caçada por esse bicho acaba sendo classificada como SCP-096-1, mas ela não terá essa nomenclatura por muito tempo. Os documentos apresentados pela fundação mostram que o SCP-096 foi capturado pela organização antes, assim que foi identificado. Alguns testes foram realizados e após isso, o doutor conhecido apenas como Dan ordenou a contenção desse perigoso monstro. Para a captura, 2 equipes ficaram a cargo da missão. Uma delas teria contato direto com o SCP, enquanto a outra estaria na reserva para um auxílio. E como é possível imaginar, o primeiro contato deu completamente errado, né? O SCP
SCP-096 foi localizado em uma região inóspita durante a noite. Tava fazendo um frio tão intenso que o termômetro marcava graus negativos. Mesmo assim, o monstro não parecia se abalar com gelo, que parecia se formar ao seu redor ali, viu? O time de captura chegou próximo ao SCP, tendo a informação de que deveria encapuzar o alvo o mais rápido possível. O monstro estava de costas durante a aproximação, mas no último segundo ele se virou. Foi nesse momento que a tragédia se instaurou na missão. Todos do time de contato estavam olhando para o monstro e somente o capitão não viu os olhos da estranha criatura. As cenas que se seguiram foram indescritíveis, claro. Ficou apenas o relato do capitão dizendo que perdeu todo o seu time, mesmo depois deles dispararem mais de 1000 balas de grosso calibre contra um monstro e até lançarem um rojão antitanque. A captura só foi possível porque após eliminar todos os que viram seus olhos, o SCP acalmou e o time reserva chegou rapidamente para encapuzar o bicho. Depois da prisão, que gerou a perda de toda uma equipe, o SCP-096 foi colocado em isolamento. Sua prisão era um cubo de metal com exatos 5 metros em todas as dimensões, sem janelas ou câmeras internas que pudessem filmar o monstro. As medidas foram tomadas porque os testes antes da captura mostraram que, mesmo por fotos ou vídeos, se alguém olhasse para os olhos dele, acabaria virando um alvo também. E não importa onde a pessoa esteja, o monstro iria caçá-la até cumprir o seu objetivo final. Apesar de todas essas medidas, o bicho fugiu da prisão não muito depois da sua captura. E tudo se deu por conta de um acidente que assustou até mesmo o doutor que comandava toda a operação e as pesquisas. Certo dia, de acordo com os relatos da fundação, o cubo de metal do SCP começou a ser rompido. O monstro estava dando pancadas fortes o suficiente para dobrar um dos elementos mais resistentes da Terra. A segurança da empresa até usou as medidas de segurança para impedir a fuga do monstro, mas nenhuma delas surtiu efeito. Para piorar a situação, boa parte dos agentes que estavam de plantão naquele dia viram os olhos da criatura durante a fuga e não tiveram qualquer chance, né? O monstro então saiu em disparada pelo deserto. Sua rota estava sendo observada e uma cidade era o alvo. Naquele momento, todos os membros responsáveis da organização sentiram um medo profundo. Isso porque, se o bicho atacasse uma cidade, todos veriam a criatura e o pior, ela poderia acabar sendo filmada. Os documentos da fundação supostamente teriam relatado um dia de massacre quando o monstro chegou na cidade. Soldados até foram enviados para tentar controlar a multidão e evitar que eles vissem a criatura, mas tudo deu errado. Toda a equipe enviada pereceu, assim como os cidadãos da cidade. Somente depois que as coisas se acalmaram é que a investigação foi feita para saber o porquê daquela cidade ser o alvo. Descobriram uma fotografia de uma paisagem na casa de um velho alpinista que vivia naquela região. A foto havia sido tirada anos antes da tragédia, mas ninguém havia reparado que em um micro detalhe ali apareciam os olhos do SCP-096. O homem deveria estar revistando as fotos quando reparou que havia uma sujeira nela, mas não conseguiu identificar o que era. Até porque não foi preciso, né? Porque a criatura sabia que tinha sido vista. E isso era o suficiente. O caso acabou provando que a mente humana não precisava compreender o que estava vendo, que eram os olhos de uma criatura, para que ela soubesse que realmente alguém havia visto. Isso causou ainda mais pavor nas lideranças da fundação, que passaram a desejar o extermínio do monstro, mesmo sabendo que isso seria quase impossível, né? Um vídeo recente postado no TikTok levou muitas pessoas a acharem que o SCP-096 foi avistado por câmeras. A mesma fisionomia, muito alta e meio magro também, o grito de que ele solta ao estar em seu modo ali de fúria, tudo está presente nesse vídeo. Muitos comentários até destacaram as chances de ser mesmo uma criatura real, mas o homem que filmou a cena ainda parece estar bem vivo. A questão é que no vídeo não dá pra ver bem o SCP, e fica a pergunta, será que dá pra ver bem os olhos do monstro? Eu não arriscaria fazer essa análise, e se vocês viram enquanto o vídeo passava na tela, é bom pensar em outras coisas e desver o quanto antes. Bom, meus queridos, embora essa história seja apenas uma creepypasta, ou seja, uma história inventada, postada na internet, muita gente acredita que é real. E você, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima.